para iniciar, né, uma pergunta aqui, que foi feita por um companheiro lá do servidor do Discord, do canal, no qual ele estava questionando algumas críticas que ele havia lido sobre maoísmo, que colocavam que o maoísmo ele seria, aliás, o pensamento Mao Tse Tung, como era colocado, ele seria antimarxista ou antimarxista-leninista. Ele seria oposto ao marxismo, seria, portanto, uma concepção de mundo, uma ideologia revisionista. E aí, né, para fundamentar essa argumentação, o companheiro citou um texto do presidente Mao que a gente vai estar lendo aqui rapidamente. Esse é um assunto que eu já tratei algumas vezes aqui no canal, principalmente a resposta ao Jones Manuel, né, sobre determinadas questões sobre a China, mas como algumas pessoas chegaram agora, né, evidentemente, esse conteúdo acaba se perdendo aí em meio aos vários vídeos que a gente tem, então é sempre interessante reforçar isso, né? Esse aqui é um texto do presidente Mao Tse Tung, publicado em abril de 1945, que é sobre o governo de coalizão, certo? Então isso aqui, né, é um texto importante destacar, ele foi escrito ali em meio às lutas, né, tanto da guerra civil, da guerra anti-japonesa, para expulsar os japoneses imperialistas, quanto ali o que se passa logo após ali um curto período, a luta contra o Kuomintang, né, mas aqui, salvo engano, ainda era no período ali da guerra anti-japonesa. E aí, o presidente Mao vai tratar algumas coisas sobre essa questão do governo de coalizão, que supostamente seria formado ali com o Kuomintang, né? Foi essa citação aqui. Na etapa atual, concordamos inteiramente com essas opiniões do Dr. Sun, né, que é o Sun Yat-sen, né, que o presidente Mao está citando. Foi um grande democrata revolucionário da China em décadas anteriores, em matéria de economia. Algumas pessoas suspeitam que os comunistas chineses sejam opostos ao desenvolvimento da iniciativa privada, ao crescimento do capital privado e à proteção da propriedade privada, no que realmente estão enganadas. São a opressão estrangeira e a opressão feudal que impedem brutalmente o desenvolvimento da iniciativa individual do povo chinês. Entravam o crescimento do capital privado e arruinam a propriedade das grandes massas populares. A tarefa da democracia nova que preconizamos é justamente a remoção desses travões, a cessação dessa ruína, a garantia do livre desenvolvimento da individualidade das massas populares na sociedade, bem como o livre desenvolvimento da economia privada e capitalista, sempre que não domine a vida econômica do povo, sempre que o beneficie, enfim, a proteção de todas as formas justas de propriedade privada. De acordo com os princípios do Dr. Sun Yat-sen e com a experiência da Revolução Chinesa, a economia chinesa, na etapa atual, deve compor-se do setor de Estado, do setor privado e do setor cooperativo. Mas o Estado aqui não será, seguramente, um Estado dominado a título privado por uns quantos, mas sim um Estado de democracia nova, da gente comum, dirigida pelo proletariado. Então o companheiro citou esse texto aqui, né, como eu falei, datado de 1945, sobre o governo de coalizão, no qual, né, o presidente Mao estaria defendendo a propriedade privada na economia, né, defendendo a propriedade privada, e que, portanto, o presidente Mao, né, seria um revisionista, seria anti-marxista-leninista, porque, evidentemente, tanto Marx, Engels quanto Lenin e Stalin colocavam explicitamente a necessidade da revolução de confiscar a propriedade privada e estabelecer a propriedade de todo o povo, e a propriedade coletiva. A cooperativa, num geral, né? Quando se fala de propriedade de todo o povo, se refere principalmente à propriedade estatal, e propriedade coletiva são mais as cooperativas e assim por diante. Então vejam, né? É importante a gente ter em mente, quando a gente trata sobre isso aqui, particularmente, qual era a etapa da Revolução Chinesa da época. Porque, óbvio, o presidente Mao colocou muito claramente ali de que a etapa da Revolução Chinesa naquele período era de democracia nova. Era uma revolução democrática. Por quê? Porque você tinha as três grandes montanhas, né? A semifeudalidade, a agressão imperialista e a opressão burocrática, da burguesia burocrática no país, e que, por conta disso, você não teria que se romper essas montanhas antes de se construir, propriamente, a propriedade socialista em todo o país, certo? Isso, né, é nesse período, é nessa etapa, é nesse contexto que o presidente Mao está colocando isso. E vejam, né, isso não é uma posição antagônica às posições de Lenin e Stalin, certo? Tanto Lenin quanto Stalin, quanto os documentos da Internacional Comunista, colocavam precisamente
a necessidade de revoluções democráticas no terceiro mundo, países semicoloniais, de acabarem compondo com setores da chamada burguesia nacional, como a gente tem de hoje, média burguesia nacional. E essa composição, evidentemente, passa por defender e proteger a propriedade desses setores, né? Porque a burguesia, a ala esquerda da burguesia nacional, particularmente, não vai se aliar ao proletariado em revolução democrática se não houver, evidentemente, uma contrapartida, né? E o proletariado, então, nessa etapa, garante a esses setores da burguesia nacional que a sua propriedade seja mantida sob certas condições colocadas pela ditadura do proletariado. Então, né, isso o marxismo-leninismo já colocava em décadas anteriores. Agora vejam, geralmente quando eu vejo esse tipo de citação aqui, via de regra é usado por defensores da China. Por quê? Porque então, supostamente, representaria, né, demonstraria que o presidente Mao defendia a propriedade privada dos meios de produção durante a construção do socialismo e assim por diante, durante a ditadura do proletariado. Portanto, né, daria dando um respaldo para a China atual, né, a China imperialista atual, que mantém, evidentemente, a grande propriedade privada dos meios de produção. Mas vejam aqui que isso não está sendo usado agora para criticar a China, para defender a China atual, e sim para criticar o presidente Mao, para colocar o presidente Mao numa posição de revisionismo. Agora, é muito interessante que a posição dos defensores da China, nesse caso, cometa o mesmo erro que a posição desses supostos setores rodiaístas, né? Que geralmente quem faz esse tipo de crítica é que está aliciada ali com a posição do dogmato revisionista albanês. Que é precisamente esconder o caráter de qual burguesia o presidente Mao estava falando. Que burguesia que o presidente Mao estava falando? Ele estava falando dos grandes setores industriais, ele estava falando dos grandes rentistas, dos grandes banqueiros, ele estava falando dos grandes empresários do comércio, como, por exemplo, o dono do Alibaba, o Jack Ma. Ele estava falando de grandes industriais da construção civil, como, por exemplo, aqui no Brasil, a Odebrecht, a Camargo Correia. Não, de forma nenhuma. O presidente Mao colocava, precisamente, a necessidade de se defender a propriedade da burguesia nacional, que desde os tempos do movimento comunista internacional se entende que se trata de uma média burguesia que se desenvolve à revelia, basicamente, da grande burguesia, no geral, a burocrática e a compradora, que se forma ali como parte das camadas médias e que, ainda que explore o trabalho assalariado, ainda que explore o proletariado, possui contradições com o imperialismo, diferente da grande burguesia, que está composta integralmente com o imperialismo. A burguesia nacional, sendo oprimida pelo imperialismo, por um lado, e ao mesmo tempo oprime o proletariado por outro, ela tem um duplo caráter. Ela é exploradora, mas também é oprimida. De forma que, na Revolução, ela se divide em 3 alas. A direita, que vai ficar contra a Revolução, o centro, que pode ser neutralizado, e a esquerda, que pode vir a apoiar a Revolução. Para esses setores, é que o presidente Mao colocava a necessidade de proteger a propriedade dessa burguesia nacional. Precisamente porque estariam apoiando a revolução no contexto de revolução democrática. É isso que a obra do presidente Mao fala. Não é sobre a grande burguesia. E, evidentemente, né, se isso se mantivesse eternamente, poderia-se argumentar, então, que a China nunca havia sido socialista. Entretanto, não é isso que a gente verifica na prática. Vamos ver aqui um documento do Partido Comunista da China, de 1964, né, que é ali publicado pela Escola do Partido Comunista da China, 3 importantes lutas na frente filosófica da China. É necessário criticar a fundo a teoria da base econômica sintetizada, no qual ele está criticando aqui uma teoria de Liu Shaoqi, que posteriormente foi regurgitada pelos seus defensores, ali no início dos anos 60, final dos anos 50, no qual defendia que a ditadura do proletariado poderia manter uma economia composta por propriedade socialista, propriedade social dos meios de produção, e propriedade privada, que seja da burguesia nacional, por exemplo. E aqui vejam o que o presidente Mao declarou. Veja primeiro o que Liu Shaoqi afirmou. Liu Shaoqi afirmou isso, né, na segunda sessão plenária do sétimo Comitê Central do Partido. Ele afirmou o seguinte: nosso país tem uma produção subdesenvolvida e atrasada. Hoje o problema não é que haja demasiadas fricas nas mãos do capital privado, mas sim que há poucas. Agora vejam,
não só se deve permitir que exista o capitalismo privado, senão que se deve desenvolvê-lo e expandi-lo. Na China, o socialismo virá em 2 ou 3 décadas. E, né, ainda afirma que era necessário consolidar a propriedade privada dos camponeses, inclusive atacar as propriedades cooperativas, colocando a necessidade de desenvolver, de consolidar a nova democracia no país, justamente esse período da Revolução Democrática. Agora vejam o que o presidente Mao já falava em 1953, né, poucos anos antes, aliás, poucos anos depois do triunfo da Grande Revolução Chinesa. Algumas pessoas seguem paradas no mesmo lugar depois de alcançado o triunfo da Revolução Democrática. Sem compreender que o caráter da revolução mudou, continuam trabalhando por sua nova democracia e não pelas transformações socialistas. Isso os conduzirá a erros de direita. E, né, o presidente Mao ainda disse que isso era prejudicial e não se ajusta à realidade da luta e obstrui o desenvolvimento da causa socialista. Nesse mesmo texto, né, o partido aqui, a linha do presidente Mao, discute a impossibilidade que é de uma ditadura do proletariado manter por muito tempo propriedade privada dos meios de produção, pois isso significaria então que ela deixaria de ser vermelha, deixaria de ser proletária e converteria-se numa ditadura da burguesia. É isso que esse documento do Partido Comunista da China fala. Agora, vamos pensar um pouco, né, vamos discutir um pouco que fim levou essa burguesia nacional, então, que era defendida nos tempos da Revolução Democrática, 1945 até 49. O presidente Mao percebeu que a ala esquerda dessa burguesia poderia ser convertida, né, a sua propriedade poderia ser convertida em propriedade socialista sem uma necessária expropriação dos seus meios de produção. Ou seja, evitaria o antagonismo dessa classe, transformaria essa propriedade em propriedade socialista e os próprios antigos burgueses nacionais poderiam tornar-se proletários. É isso que o presidente Mao vai defender durante todos os anos 50, particularmente a partir de 1956, quando inicia-se o processo da coletivização na China. Que depois vai ter o grande salto adiante e tal, mas o processo de cooperativização pode-se dizer que ele inicia-se ali, principalmente em 56. E aí a gente tem um texto de 1957, que também é muito usado, né, para dizer que o presidente Mao defendia a burguesia e tal, que é o Sobre o Tratamento Correto das Contradições do Seio do Povo, no qual ele fala que a burguesia nacional, alguns setores dela, estavam apoiando as construções socialistas e que então a gente não seria necessário uma antagonização com esses setores. Novamente, se esconde que a grande burguesia já havia sido absolutamente expropriada. Esses setores eram setores médios. Empresas regionais, que não são pequena burguesia, né? Então possuem exploração do trabalho assalariado de, vamos botar assim, algumas dezenas, quiçá uma grande quantidade de funcionários, mas que, via de regra, são restritos regionalmente e que possuem principalmente essa contradição com o imperialismo. Que a adoção dos monopólios imperialistas e da própria burguesia burocrática e compradora atrapalha os seus negócios e faz com que sejam retirados do mercado, que sejam reduzidos, né, a pequena burguesia ou mesmo a proletarização geral. E aqui o presidente Mao, vou tentar achar aqui a citação certinha, mas aqui o presidente Mao, ele trata sobre esse problema e de como seria resolvido. Aqui o presidente Mao está discutindo. Nosso sistema socialista apenas acaba de ser instaurado. Não está ainda totalmente estabelecido, nem completamente consolidado. Nas empresas industriais e comerciais mistas com o capital privado e do Estado, os capitalistas recebem ainda um juro fixo sobre o seu capital, o que quer dizer que ainda existe exploração. Do ponto de vista da propriedade, as empresas deste tipo não são ainda de natureza totalmente socialista. Uma parte das cooperativas agrícolas de produção e das cooperativas artesanais de produção são ainda semi-socialistas. Mesmo as cooperativas inteiramente socialistas estão ainda por se desenvolver problemas referentes à propriedade. Ou seja, o próprio presidente Mao aqui está colocando que esses setores da burguesia nacional ainda não haviam se convertido em socialismo. E que a tarefa, né, que havia sido colocada era a necessidade de você primeiro converter as empresas privadas da burguesia nacional em empresas mistas e posteriormente convertê-las em propriedade socialista, propriedade de todo o povo. Que o presidente Mao coloca nesse mesmo texto aqui, né, o processo de cooperativização geral, levaria em torno de 5 a 6 anos, certo? E aí vocês me perguntam, tá, mas isso se efetivou, como o Mao colocou nesse texto, né, de transformar a propriedade da burguesia nacional?
em propriedade socialista, em propriedade de todo o povo de forma não antagônica, isso funcionou? Vamos ver como que isso estava nos anos 70. Nos anos 70, aqui é um texto de Chen Chunchao, um dos grandes nomes da linha de esquerda do Partido Comunista da China, no qual ele trata aqui sobre a porcentagem das relações de propriedade que existem na China em 1973. Né? Então, primeiro a indústria. O setor da propriedade de todo o povo constitui 97% das imobilizações, 63% dos trabalhadores e 86% do valor global de produção industrial. E o setor de propriedade coletiva constitui 3%, 36,2% e 14%, respectivamente. Artesãos individuais, então a pequena burguesia, 0,8%. Depois a agricultura. Quanto aos meios de produção, a parte da propriedade coletiva é de cerca de 90% para as terras cultivadas e o equipamento de drenagem e irrigação é aproximadamente de 80% para os tratores e gado grosso. A parte da propriedade de todo o povo é mínima. Assim, mais de 90% da produção nacional de cereais e de culturas industriais provém da economia coletiva, e as herdades do Estado só intervêm numa porcentagem muito fraca. Por outro lado, conservam-se proporções restritas, parcelas reservadas ao uso particular dos membros das comunas populares, bem como ocupações subsidiárias familiares. Enfim, o comércio. No volume global da venda a retalho, o setor do Estado, da propriedade coletiva e o dos pequenos comerciantes individuais representam, respectivamente, 92,5%, 7,3% e 0,2%, e nas regiões rurais, comércio por intermédio das feiras ainda tem uma certa importância. Companheiros, qual que é a importância desses dados aqui? Vejam que a totalidade da propriedade chinesa, ela era, na indústria, majoritariamente da propriedade estatal, na agricultura, majoritariamente da propriedade coletiva, e em todos os ramos, a parcela da propriedade privada, e aqui eles não estavam falando da burguesia nacional, eles estavam falando da pequena burguesia, era ínfima, representava porcentagens minúsculas. Ou seja, a propriedade da burguesia nacional foi convertida em propriedade de todo o povo. A burguesia nacional, esses setores médios, que o presidente Mao defendia que poderiam ser convertidos em propriedade de todo o povo, não existiam mais nessa época, como ele havia colocado que seria feito sobre o tratamento correto das contradições do povo. Ou seja, foi abolida a propriedade privada, a média e a grande. A grande havia sido abolida há mais tempo. Agora, a média foi superada, foi convertida em propriedade de todo o povo, ou propriedade coletiva, e os antigos burgueses tornaram-se proletários. Então, né, afirmar que o maoísmo, que o pensamento Mao Tse-tung é antimarxista-leninista, é basicamente mentir sobre o marxismo-leninismo, né, porque ignora que o próprio Lenin e Stalin colocava que na Revolução Democrática, né, a IC colocava, é necessário compor com certos setores da burguesia nacional, e para além disso, ignora que na Revolução Chinesa, particularmente a partir dos anos 60, esses setores não existiam mais. A propriedade foi coletivizada. Sobre essa primeira pergunta, era isso que eu gostaria de responder, né, demonstrando que a propriedade de todo o povo foi consolidada na China e que dizer que a Revolução Chinesa era antimarxista-leninista ou não construiu o socialismo, não aboliu a burguesia nacional, é mentira. É tergiversar ali com a posição de Stalin sobre expropriar a burguesia no socialismo, ignorando que o presidente Mao falava nisso na época, na etapa da Revolução Democrática. Era isso que eu tinha para colocar sobre essa pergunta.